Te convido a aquietar o teu coração aí nessa noite. Te convido a criar um ambiente propício aí ao teu redor. Se tem algo que possa te distrair, se a televisão está muito alta no outro cômodo, você fecha a porta. Vamos criar um ambiente, né? Vamos aproveitar esse momento, Pai. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Pai, nós queremos aproveitar esse momento diante de Ti. Sabemos que o momento da palavra é um momento em que o Senhor nos alimenta, o Senhor fala conosco. Mas certa vez uma pessoa me perguntou: mas como Deus fala com você? O Senhor tem falado conosco, Senhor Deus, através das palavras. O Senhor tem falado conosco no nosso secreto, quando oramos, quando adoramos, quando escutamos um louvor. E sabemos que o Senhor tem algo para nós nessa noite. Queremos receber tudo, queremos escutar a Tua voz de uma maneira clara. Queremos ser abençoados por essa palavra nessa noite, a começar por mim. Estou de igual para igual com os meus irmãos. Eu quero receber de Ti algo que possa impactar a minha vida, Pai, porque de vez em quando precisamos de um chacoalhão, de vez em quando precisamos de um conserto, de um ajuste, de uma aresta, de uma poda. É isso que queremos nessa noite, Pai. É isso que Te pedimos nessa noite. Que a Tua palavra venha nos alimentar, que a Tua palavra venha nos curar, nos fortalecer, nos revelar a Tua vontade. Tua palavra é maravilhosa. Fala conosco nessa noite, é o que nós Te pedimos. Tira toda a barreira, seja ela natural ao nosso redor, seja ela humana, seja ela sobrenatural, seja ela espiritual. Sejam quebradas todas as barreiras, tudo aquilo que impede que o Teu povo chegue até Ti nessa noite e ouça a Tua palavra. Guarda as nossas vidas, guarda as casas, acampa os Teus anjos aí ao nosso redor. Traz os Teus anjos que ministram, ministradores, Pai. Usa a minha boca, Senhor Deus, usa a minha vida, porque de mim mesmo eu nada tenho, de dignidade nada tenho, mas me coloco aqui como carente diante de Ti, porque também preciso de Ti. Toma as nossas vidas nessa noite e fala conosco, é o que nós Te pedimos e já Te glorificamos por isso e Te agradecemos, em o nome de Jesus, amém e amém. E se você quer receber algo da parte de Deus, queridos, diz um amém aí na sua casa, amém? Amém, amados. Eu queria mandar um beijo especial aí para minha esposa linda, Thaís, que está aí nos assistindo em casa. Quero dizer que eu te amo, que você é minha maior bênção. Quero também mandar um beijo para os meus filhos que também estão me assistindo, Davi, Daniel. E o Noah também, não sei se já está dormindo, né? E dizer que eu amo vocês. Amém, queridos? Abra sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 7. Mateus, capítulo 11, versículo 7. Amém? Diz assim: então, partindo eles, quem eram eles? Jesus e os 12, Jesus e os discípulos. Então, partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João Batista. E ele dizia assim para os seus discípulos, versículo 7: que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim. Que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Até aí, queridos. Amados, aqui Jesus vira para aqueles discípulos e confronta aqueles homens
Ao mesmo tempo que Jesus fala de João Batista, né, de características que eram características peculiares de João Batista, né? Você imagina a figura que era aquele homem pregando a vinda do Messias, pregando o arrependimento, um homem que comia gafanhoto, se vestia com pele de camelo, né? Comia mel silvestre, com a barba grande, o cabelo grande. Imagina que figura. Mas ao mesmo tempo que Jesus fala sobre João, ele confronta a expectativa que os discípulos carregavam no momento que conheceram, que chegaram, que buscaram conhecer João Batista. E ele pergunta: o que vocês saíram para ir ver no deserto? Com que expectativa vocês saíram ali para encontrar esse profeta? Porque Jesus conhecia o coração deles e talvez alguns deles tivessem se decepcionado, né? Ou tivesse se assustado, porque as expectativas muitas vezes são diferentes. Nesse caso foram muito diferentes daquilo que eles encontraram. João Batista era filho de Zacarias. Eu já preguei isso aqui uma vez. João Batista era filho de Zacarias. Zacarias era um dos principais sacerdotes do templo, um homem altamente religioso, que cumpria todos os preceitos dos sacerdotes que ministravam no Santíssimo Lugar, que se vestia com roupas finas, com aquelas vestes talares, né, com as vestes sacerdotais. E aí muitos deles talvez pensavam que João Batista, filho de Zacarias, profeta da parte do Senhor, também seria mais ou menos ali como Zacarias. Mas aconteceu que a expectativa desses homens foi frustrada. Era uma expectativa corrompida muitas vezes por preconceitos, pela religiosidade. E nesse caso, a aparência de João Batista era diferente das expectativas daqueles homens. Sabe, queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês. O aspecto, às vezes, né? Esses homens talvez se decepcionaram ali naquele momento, mas o aspecto, muitas vezes, a aparência, ela tende a corromper o nosso coração. Amém? Você entendeu isso que nós colocamos aqui? Às vezes a aparência, o aspecto das coisas, de uma situação, de uma pessoa, sei lá, de um momento, ele pode tender a corromper o teu coração. E não é difícil, todos nós sabemos disso, não é difícil nós sermos levados pela aparência das coisas, queridos. Quantas vezes as aparências nos enganam, não é? E todos nós estamos sujeitos a isso. A Bíblia conta a passagem lá em 1 Samuel, quando Samuel vai ali e recebe, na verdade, uma direção da parte de Deus, de ir até a casa de Jessé, e ali ungir o novo rei para Israel. E ali quando chega na casa de Jessé, Jessé apresenta os seus filhos, Abinadab e todos os outros, né, filhos fortes, que trabalhavam no campo, né, que serviam no exército, filhos fortes. E quando Samuel chegou diante daqueles homens, olhou e viu uma aparência bonita, e viu, esse aqui deve ser o novo rei, olhando com os olhos de aparência, e foi enganado. Samuel, grande profeta do Senhor, foi enganado pela aparência. E é quando Deus diz aquela célebre frase, né, dizendo que o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração, queridos. Porque muitas vezes a aparência, ela pode corromper a nossa expectativa e corromper o nosso coração. Eu quero que você guarde algo nessa noite, para que você tenha cuidado, porque a aparência, repete assim comigo aí na sua casa, a aparência
pode nos levar a escolher errado. E é duro isso, queridos, quando a aparência, ela nos leva a escolhas erradas, né? E quantas vezes isso já aconteceu conosco? Aconteceu com o profeta Samuel, que disse: não, é esse aqui. E Deus disse: não é esse. Ah, mas então é esse aqui. Ainda escolhendo pela aparência. A aparência, ela pode nos levar a uma escolha errada. Muito cuidado, queridos. Você sabe, em algum momento, eu não sei se isso já aconteceu com você, você sabe, em algum momento de dificuldade, de aperto, tenho certeza que isso já aconteceu com você, porque já aconteceu comigo. Em um momento de dificuldade, um momento de aperto, um momento de luta, né? De angústia, é que você vê de repente algo aparecendo como uma oportunidade fácil. Muitas vezes algo atraente, mas que muitas vezes não é a vontade de Deus para a sua vida e para a minha vida. Será que isso já aconteceu com você nessa noite? Eu pergunto para todos que estão aqui presentes. Será que isso já aconteceu na sua vida? No momento de angústia, que você precisa de uma saída e algo aparente de repente entra no seu coração. E se você não buscar a Deus, queridos, você acaba sendo levado por aquilo que não é da vontade de Deus, aquilo que te afasta da vontade de Deus. E nessa noite eu quero te perguntar, na verdade, é algo que Deus precisa nos ministrar: como discernir se algo que aparece ali é da vontade de Deus? Como discernir se algo que aparece a você repentinamente como uma oportunidade é ou não é bênção de Deus na sua vida? Primeira coisa, eu vou te dar aqui alguns quesitos, alguns tópicos que nos ajudam a discernir se aquela oportunidade ou aquela coisa, ela realmente é algo que vem da parte de Deus. E a primeira delas é se você sente paz no Espírito Santo, querido. Para isso você vai precisar, você tem uma escolha a fazer, né? E às vezes a tua escolha é aceitar ou não aceitar essa oportunidade de emprego. Às vezes a tua escolha é comprar ou não comprar, é vender ou não vender, né? É ir ou é ficar, é paralisar ou é pular. Mas um dos itens que precisa haver é que você precisa sentir paz no teu coração. A paz que vem de quem? Vem de Deus, vem do Espírito Santo, queridos. Isso às vezes não é de uma hora para outra. Você vai precisar orar, você vai precisar buscar Deus, você vai precisar jejuar. Às vezes quando a gente está angustiado, a gente quer só falar, Deus, isso, aquilo, pá. Você vai precisar se acalmar o teu coração para escutar a voz de Deus. E aí você vai sentir a paz do Espírito Santo, né? Samuel, para escolher Davi, que era o certo, precisou escutar a Deus. Como discernir se algo é a vontade de Deus? Primeiro, sentindo a paz no Espírito Santo. Segundo, queridos, esse algo tem que passar pelo crivo da palavra de Deus. Ah, mas é só uma mentirinha que eu vou ter que dizer, queridos, então não é de Deus. Ah, mas eu vou ter que só passar outra pessoa para trás, querido, não é de Deus. Ah, mas eu vou ter que só dizer que meu carro, ele tem um único dono, mas na verdade foram 2 donos, mas é que um não valeu, foi pouco tempo e tal. Não é de Deus, querido. Se algo não está de acordo com a palavra de Deus, eu já vou te dizendo de cara que aquilo ali não é de Deus. E não tem meio termo, é sim, sim, não, não. O que passar disso vem do inimigo, assim diz a palavra.
Então, se não está de acordo com a palavra, você não precisa nem orar, queridos. Você já sabe que aquilo não vem de Deus. E um outro item que te ajuda a discernir se algo é da vontade de Deus, se a tua expectativa está correta, né? É se aquilo te direciona para os planos de Deus, se aquilo te direciona para as promessas de Deus. Porque se aquilo te afasta, queridos, se Deus tem te chamado para ser algo, se Deus tem te direcionado para ir para um canto, e aí você recebe uma proposta que a princípio parece vantajosa e muito boa, que aquilo vai te levar para a contramão daquilo que são os planos de Deus para a sua vida, não é bênção. Amém? Tem alguém comigo aqui? Então essas são algumas das formas que você tem para discernir se algo que te aparece como atraente de repente é da vontade de Deus. E o inimigo, ele adora enganar, né, os filhos de Deus, né? Adora enganar os crentes, né? Eu costumo dizer isso aqui, eu já disse algumas vezes, a maior característica do diabo não é ser mau, ser chifrudo, ser fedorento, né? A característica do inimigo é a mentira, queridos, é a enganação. Então o inimigo, ele vive tentando nos enganar. E sempre no momento de luta, de dificuldade, né, que ele vê que nós estamos às vezes fragilizados naquele momento, é o momento ideal para ele te enganar, para ele me enganar. Então se você está passando por um momento como esse, atenção, para que você escolha certa, para que você não seja desviado dos planos de Deus, para que você não seja enganado, para que você não seja tentado. Porque é nesses momentos que o inimigo lança uma tentação na sua vida. A tentação é aquilo que você às vezes até entende que não é a vontade de Deus, mas você não consegue resistir e vai. É como um engodo, né? Os intercessores, a galera que ora costuma dizer isso: Pai, afaste os engodos. Sabe o que é engodo, querido? Se você não sabe, eu vou te dizer. O engodo é como se fosse uma isca. O engodo é que alguns pescadores, vocês têm algum pescador aí nos assistindo aí nessa noite? Mas o engodo é aquilo que o pescador joga, são restos de comidas, assim, casca de camarão, casca de coisas, restos de comidas, e ele joga aquilo ali, às vezes dentro de um saco, dentro da água, né? E aquilo ali traz um cheiro, solta um óleo na água para atrair os peixes, né? Para atrair os peixes, para que eles sejam pescados. Então o inimigo, ele solta alguns engodos, ele joga uma isca para ver se você vai cair, queridos. E a isca é uma oportunidade que aparentemente é boa para os seus olhos, mas aos olhos de Deus não é. E às vezes no momento de angústia, de aflição, às vezes no momento de pandemia, de isolamento, de instabilidade econômica, às vezes o inimigo aproveita para jogar um engodo para a sua vida, queridos, que vai fazer você cair, que vai fazer você se desviar dos planos de Deus. E isso foi assim desde o princípio, queridos. Como é que foi lá no Éden, no jardim do Éden? Estava lá a Eva sozinha, Adão estava lá dando nome para os bichos, estava lá a Eva sozinha, né? Deveria estar lá junto com Adão, né? Não ia ser uma só carne, deveria estar lá junto com Adão, do lado dele. Ela não era para ser ajudadora? O que ela estava fazendo sozinha? Adão não estava lá trabalhando, fazendo as coisas, cadê a ajuda? Estava lá a Eva sozinha, né? Tá aberta, como é que chama? Quando você está mais fragilizado, é isso, né? Suscetível. Estava lá Eva lá passeando ali, e aí a serpente chega e diz: ei, tem aqui um fruto bacana, conhecimento do bem e do mal, é bonito.
Ah, mas Deus disse tal coisa. Não foi bem assim. Cuidado, queridos, que o diabo nos engodos, ele não chega com chifre ali te chifrando, ele chega com o não é bem assim. Queridos, cuidado, o não é bem assim, cuidado. Cuidado com aquele irmão que é um crente meia boca, que ele vira para você e diz, não, isso não é bem assim. Cuidado com aquele cara que você escuta na pregação, que diz, não, isso não é bem assim. Não, o dízimo não é bem assim não, né? Não, santidade, não é bem assim. O casamento é uma aliança eterna, não, mas não é, tem um porém. Queridos, se ensinam não, o que não vem disso, não é de Deus, é do inimigo, queridos. O inimigo sempre foi assim, desde o princípio, né? E um dos primeiros confrontos de Jesus com seus discípulos foi esse, nós acabamos de ler em Mateus 11. Os discípulos chegavam lá no deserto com uma expectativa de encontrar algo, um profeta bonito e etc. E lá se deparavam com João Batista. O que vocês saíram para ver no deserto? Que voltaram assim, desse jeito? E aí Jesus começa a trabalhar no coração desses homens, queridos, querendo tirá-los das coisas naturais que os rodeavam e fazê-los ver com os olhos espirituais, com os olhos da fé. Não ver o natural, mas ver o sobrenatural, enxergar no plano sobrenatural, não enxergar as aparências, mas enxergar o sobrenatural. Isso nessa noite eu queria dizer para você que isso é um processo que tem que acontecer e tem que ocorrer na vida de todo crente. Que chega a determinado momento na sua vida que você começa a ficar muito carnal. E você só enxerga aquilo que está na sua frente ali. E Jesus, um dos primeiros ensinamentos, uma das primeiros confrontos, uma das primeiras coisas que ele tentou fazer com os seus discípulos foi justamente isso: tirá-los do plano natural e apresentá-los um plano espiritual, um plano sobrenatural. Está lá em João capítulo 1, uma ilustração do que a gente diz aqui. Abre lá em João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1. Você vai entender com essa ilustração o que eu estou querendo dizer. Jesus estava encontrando ali aqueles que seriam os seus discípulos, né? Chegou ali a Pedro e Tiago, estavam lá pescando, lavando as redes, né? E aí no João capítulo 1, versículo 43. Abre aí sua Bíblia, acompanha comigo, seu aplicativo. João capítulo 1, versículo 43 diz assim: no dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Olha a expectativa, né? Olha o preconceito, né? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Filipe chamou Natanael para ir com ele e ver Jesus, encontrar com Jesus, de cara a cara com Jesus, né? É um ver para tirar aquela dúvida de Natanael, né? É um ver para provar Natanael, segundo aquela dúvida que ele tinha, se Nazaré podia vir alguma coisa boa. Filipe diz: vem e vê com seus próprios olhos. Já que você não crê, vem e vê com seus próprios olhos. Vê com os olhos naturais. Jesus, versículo 47, Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu
te vi quando estavas debaixo da figueira. Querido, Jesus estava em outro lugar. Jesus não estava ali com Filipe e Natanael na hora que Natanael encontrou Filipe. Jesus estava em outro lugar, mas Jesus viu e enxergou com os olhos sobrenaturais diante de todo o poder que Jesus tinha. E Jesus disse: antes de Filipe te chamar, eu te vi. Você estava lá debaixo da figueira. Então, vê com os olhos espirituais. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: porque eu te disse que te vi espiritualmente debaixo da figueira, agora crês? Pois maiores coisas do que estas verás. Verás como? Com os olhos naturais? Não, com os olhos espirituais. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amados, o que Jesus estava fazendo aqui? Jesus estava confrontando a forma natural de ver e dizendo para eles que eles iriam seguir a Jesus e iriam passar a ver com olhos espirituais, ver coisas espirituais, ver coisas sobrenaturais, ver os anjos de Deus, coisas maiores do que essa verás. Jesus estava convidando aqueles homens a mudarem de uma perspectiva natural para uma perspectiva sobrenatural. E hoje nessa noite tem muito crente vivendo no natural, vivendo na perspectiva do natural. E é hoje que Jesus te convida: vamos sair desse plano, vamos alinhar os teus sonhos com os planos de Deus. Você tem escolhido errado, você tem escolhido pela aparência. Vamos voltar a olhar com os olhos sobrenaturais, com os olhos da fé. Precisa fé, amém? Para olhar com os olhos espirituais, você precisa de fé, queridos, né? Qual é a maior passagem que a gente prega quando fala de fé? Todo pregador que vai pregar sobre fé, prega lá Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não se vê, queridos. Aquilo que você não vê com seus olhos naturais. Se você tem convicção disso, queridos, nós estamos sendo chamados hoje para olhar pelos olhos da fé. Essa é a verdadeira fé. Amém? Você crê nisso? Você entendeu? A fé é a convicção daquilo que não se vê. Mas Hebreus 11 também diz que é a certeza das coisas que se esperam. Veja que na carta aos Hebreus, nessa passagem, Paulo fala claramente e ele conecta a fé a um conceito de futuro. Amém? E aqui é um conceito importante que muitas vezes passa batido. Que crer não é somente você olhar, né? Você crê naquilo que você não vê, né? Não é simplesmente você olhar com os olhos da fé. Crer está relacionado também com aquilo que você espera. Com aquilo que vai acontecer, com aquilo que é o futuro que Deus tem guardado para você, com aquilo que são as promessas de Deus para a sua vida. Repete uma coisa aí na sua casa. Vira para a pessoa que está do seu lado, se tiver alguém do seu lado, vocês que estão aí também nos assistindo aqui. A verdadeira fé, repete assim: a verdadeira fé é provada com a perseverança. Amém? A verdadeira fé ela é provada com a perseverança. A verdadeira fé não consiste somente em crer, mas em permanecer crendo. Amém? Amém?
Tem alguém conosco aqui? Permanecer crendo, por quê, queridos? Porque Deus é um Deus de processo, querido. Então você está passando por um processo aí na sua vida que eu não sei, mas você sabe. Eu estou passando por um processo. E se a sua fé é fraca, queridos, você desiste no meio do processo, queridos. A verdadeira fé ela é aprovada quando você tem perseverança naquilo que Deus te mandou fazer, naquilo que Deus te deu como promessa, naquele trabalho, naquela missão que Deus te enviou. Fé é a certeza das coisas que se esperam. Crer nas promessas é não se deixar levar pelas aparências, querido. Porque se eu creio que Deus tem algo ali na frente, querido, eu não vou me desviar para pegar migalhas. Amém? Amém? Você entendeu isso? É igual aquela passagem que tem lá com Abraão e Ló. Está lá em Gênesis. Será que está aqui? Gênesis capítulo 13, né? Abraão e Ló, eles estavam lá em cima, lá no monte. Eles iam se separar, brigaram. O sobrinho brigou com o tio. E aquela confusão, cada um tinha sua turma, né? Os seus servos e coisa. E os servos um brigavam com o outro. Aquela dissensão, confusão e lá vai. E aí eles falaram, não, vamos nos separar daqui. Abraão andava debaixo de uma promessa. E debaixo dessa promessa ele largou a casa dele, saiu da casa dele, do meio da parentela dele, e vivia debaixo dessa promessa. E Ló vivia ali na aba mesmo. Ló vivia na aba da promessa de Abraão. E aí de repente Ló falou, vou me separar. Então vamos nos separar. Subiram numa campina lá no alto. E aí Abraão diz assim, ó Ló, olha para um lado aí, escolhe onde você quer ir, que você, o lado que você escolher, eu vou para o outro lado. Aí Ló, escolhendo só com os olhos naturais, levado pela aparência, né? Olhou lá de cima e viu as campinas do Jordão, que lindo. Ah, que legal, que campo lindo ali, vou plantar, vai ser bacana, vou colher, vida vai ser fácil, né? Capítulo 13, versículo 10 de Gênesis, diz levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente, separaram-se um do outro. E aí Ló, pelos olhos, pelas aparências, sem consultar a Deus, sem, né, na emoção, não é isso? Escolheu as campinas do Jordão e foi parar em Sodoma e Gomorra. E a gente já sabe o que aconteceu, né? Promiscuidade, prostituição, né? Coisas desprezíveis a Deus. E Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra. E aí conseguiu resgatar Ló. A mulher olhou para trás, virou pedra. Foi bênção a escolha dele, queridos, para ele? Com certeza não. Mas Abraão cria na promessa. Não importa para onde Ló vai, não importa o que Ló vai escolher, o que eu sei é que eu creio na promessa. Não sei o que vai acontecer aqui, mas os meus olhos estão lá na frente, nas promessas de Deus. Por isso, queridos, que você possa hoje, nessa noite, enxergar com os olhos espirituais da fé as promessas que Deus tem para a sua vida, aquilo que Deus já falou lá atrás e que você esqueceu, que Deus falou através de um homem ungido, de uma profetisa do Senhor, que Deus falou no teu ouvido de uma forma audível, que Deus falou através de uma pregação, você sentiu a presença do Espírito Santo, você viu que aquilo é real e você se esqueceu disso, queridos. E você tem caminhado só com os olhos naturais. Ou então durante um tempo você se esqueceu dessas promessas, né? Porque a fé ela é provada na perseverança. Nós não dissemos isso aqui. Mas o tempo às vezes ele pode ser um perigo para o crente, né? Se você não estiver firme.
O tempo ele pode esfriar a sua fé. O tempo ele pode te fazer desistir, né? Te cansar. O tempo que passam as coisas, ele pode te fazer desajustar as prioridades, né? Então você estabelece as prioridades, você vai buscando aquilo, quando a coisa não vem, você passa a passar as outras coisas para frente, você desestrutura as suas prioridades, né? O tempo pode te levar a esquecer das promessas de Deus, como nós temos falado. O tempo pode te levar a viver sem uma perspectiva, viver perdido. Deus tem me dito que tem muito cristão, tem muito crente perdido nesse momento. Não sabe para onde vai, não sabe qual é o desejo, os sonhos de Deus para a sua vida. E agora? Vou fazer o quê? A minha empresa está com dificuldade, eu tive que fechar o meu negócio, e agora? Mas aconteceu uma tragédia na minha família. E agora? E você anda sem perspectiva, tem andado sem perspectiva. Mas eu esfriei, não tem mais culto presencial, eu esfriei, estou muito fraco, estou muito frio, não sinto mais a presença de Deus, estou vivendo perspectiva, deixa a vida me levar, né? Vou levando a vida do jeito que dá, vivendo sem perspectiva, queridos. Às vezes o tempo de isolamento, esse tempo de quarentena tem feito isso. Tanta gente esfriando nessa quarentena. Porque os seus planos foram interrompidos, queridos. E aí você tem se esfriado, porque os seus planos foram interrompidos, você tem esquecido das promessas de Deus. Porque os seus planos foram interrompidos, você tem deixado de crer, você tem desistido. Passe a viver intencionalmente, é o que eu te digo nessa noite, é o que Deus nos diz essa noite. Passe a viver intencionalmente, em direção às promessas que Deus tem para a sua vida, aquilo que você sabe que é bênção na sua vida. Seja intencional em escolher aquilo que você sabe que é reto, que é bom diante de Deus, e afasta, corta tudo aquilo que você sabe que te leva para o mal, te leva para a perdição, que te desvia de Deus. Amém? Eu vejo muitas pessoas perdidas hoje. Deus tem me mostrado pessoas perdidas, sem conhecer, sem entender o seu chamado, sem entender a essência. Às vezes questionam a essência de tudo da vida. Meu Deus, por que eu vim? Por que eu estou aqui? Por que eu faço parte disso? Por que eu estou nesse trabalho? Por que eu casei? Por que não sei o quê? Por que eu vim para essa cidade? São chuvas de setas e questionamentos na sua mente, confusão, falta de fé, murmuração. Cuidado, viu, queridos? Que é num momento como esse, às vezes de luta, né? Onde seus planos foram interrompidos. Cuidado, porque isso é um momento oportuno de Satanás lançar uma isca, de Satanás te desviar dos planos de Deus. Cuidado, porque quando passa um tempo e as coisas não acontecem, quando passa um tempo e as coisas não andam, né? Fica todo mundo em casa, todo mundo isolado, você não vê, isso não passa, a situação permanece, você não vê nada acontecer, queridos. E você vai se paralisando. Cuidado, que isso é um momento oportuno para Satanás te lançar uma isca e te desviar dos planos de Deus, lançar uma tentação sobre a sua vida. Eu declaro nessa noite que todos os planos das trevas em desviar os filhos, os nossos filhos, os filhos de Deus, dos planos de Deus, sejam desmascarados nessa noite, sejam quebrados, sejam cancelados, sejam desfeitos na autoridade do nome de Jesus Cristo. Mas o tempo pode fazer isso na sua vida e na minha vida, queridos. Nós temos exemplo de Moisés. Moisés subiu lá no monte, foi orar, foi buscar as tábuas, foi escrever a lei.
E aí ficou 1 dia, 2 dias, 3 dias lá, e aí o povo, pô, mas cadê Moisés? Não era Moisés que ia nos levar lá para a terra prometida? Cadê Moisés? Moisés não vem, nós estamos aqui sem fazer nada, as coisas estão meio paradas. Nós paramos aqui no pé desse monte aqui, nada acontece. Moisés sumiu, não estamos vendo ele. Não estamos vendo ele com os olhos naturais. Moisés sumiu. Vamos fazer uma coisa, vamos fazer um bezerro de ouro, porque é algo que a gente consegue olhar com os olhos naturais, né? E vamos adorar esse bezerro de ouro, querido. Tem tanta gente hoje fazendo bezerro de ouro hoje. As coisas não têm andado na sua vida, as coisas têm estado sem emoção, e você tem criado bezerros de ouro. É um site na internet que não é para você assistir, você tem assistido. É um novo ciclo de amizade que Deus já te falou que não é para ali. É uma nova atitude compulsiva que te afasta dos planos de Deus, que tira a sua santidade. Esse é teu bezerro de ouro, queridos. É adorar qualquer coisa que não seja Deus. E o tempo onde as coisas às vezes não acontecem, pode ser um momento propício para que isso aconteça. Amém? Talvez isso esteja acontecendo com você na sua vida. Mas hoje Deus trouxe todas essas coisas à tona. Hoje Deus nos trouxe essa palavra para mexer conosco, para nos impactar nessa noite. Porque eu tenho certeza que Deus tem algo, e Deus tem um processo para continuar na sua vida nessa noite e na minha vida. Deus não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependam. E se Deus prometeu, vai acontecer, vai se cumprir. Creia nisso, meu irmão, minha irmã, nessa noite. Rompa em fé, ouse em fé, confie. Hoje é uma noite que Deus vai restaurar todos esses processos. Hoje é uma noite que Deus vai ajustar as suas expectativas. Hoje é uma noite que Deus vai te direcionar da maneira correta, para as escolhas corretas. Se você crê isso, recebe aí na sua casa. Eu quero orar por você aí nessa noite. Pai, eu quero orar pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs, pelas famílias nessa noite. Quero levantar para um clamor para todos aqueles que estão perdidos, angustiados, para aqueles que até já escolheram errados e entendem que estão desviados dos caminhos de Deus, para aqueles que entendem que estão fracos, estão mornos, estão frios, para aqueles que se desviaram do rumo. E usando a tua palavra, eu quero te pedir nessa noite para o Senhor trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Dos memoriais, dos testemunhos, aquilo que nos traz esperanças. Traz à memória as tuas promessas, Pai. Aquelas esquecidas, aquelas que ocorreram há 5, 10, 20 anos atrás na vida dos teus filhos. Que nessa noite os teus filhos tenham fé para perseverar. E que sejam definitivamente reconectados aos teus planos. Em nome de Jesus. Recebe isso aí onde você está, queridos. Deus está liberando algo maravilhoso na tua vida nessa noite. Vamos louvar e adorar o Senhor. Se você nessa noite se afastou dos planos de Deus, e Deus tem te chamado de volta, você tem entendido isso, você tem andado desviado de Deus, da igreja, de uma vida com Deus, de uma busca com Deus, hoje é uma noite de recomeço, de reconexão.
Hoje é uma noite de retomada. Aleluia. Se você tem andado afastado, ou mesmo se você não conhece a esse Deus, nessa noite, Deus tem te chamado para uma oportunidade de renovo, de restauração, de reconexão. Se esse é o seu caso, levanta a sua mão no lugar onde você está, na sua casa. Eu te convido a repetir essa oração comigo, que diz assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nesta noite, eu entendi que tenho andado afastado de Ti, mas eu sei que essa não é a Tua vontade para minha vida. Por isso nessa noite, Senhor Jesus, eu te peço, me traz de volta, me dá uma vida nova ao Teu lado, porque eu creio e te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu já fiz essa oração uma vez, ou talvez é a minha primeira vez que eu faço com fé essa oração, mas eu declaro nessa noite que a minha vida é Tua. Toma a minha vida nas Tuas mãos e restaura a minha fé em Ti, Senhor Jesus, porque eu te aceito como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Te entrego a minha vida, perdoa os meus pecados, porque eu creio no sacrifício da cruz. Através do sangue, me limpa, me restaura e me dá uma vida nova. E mais uma coisa eu te peço: escreve o meu nome no livro da vida eterna. Restaura as Tuas promessas sobre a minha vida nessa noite. E eu te agradeço, Senhor Jesus. Amém e amém. Essa é uma noite de reconexão. Essa é uma noite que Deus vai te tirar de uma vida com olhos naturais, de escolhas com olhos naturais, e vai te projetar para um novo plano, para um plano espiritual, onde você vai escutar a voz do Senhor, onde Deus vai te lembrar dos sonhos de Deus. Querido, não adianta nada você orar por algo se aquilo não é a vontade de Deus para a sua vida. Não adianta você criar expectativa em algo se aquilo não é do plano de Deus. E que nessa noite Deus possa revelar os planos dele para a tua vida, e você possa ser projetado para o teu destino profético. Aleluia. Vamos louvar e adorar o Senhor. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. Estou cercado pelo medo, Tu és fiel, nunca vais falhar. E ao Teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em Ti descansarei, pois eu sou teu, Tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, forte mão me guiará. Estou cercado pelo medo,
Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha vez será mais firme, Senhor, em tua presença. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei, pra crescer somente em ti estarei, pois eu sou O Espírito Santo tem te reconectado a teu destino profético nessa noite. Deus tem te dado olhos como de águia nessa noite, para que você enxergue todo mundo espiritual que te rodeia. Ah, Natanael, você vai ver mais do que você pensa. Eu te chamei aqui, não foi para ver nada com os olhos naturais, meu filho, minha filha. Eu te chamei aqui para olhar com os olhos sobrenaturais, com os olhos da fé. Eu vou te projetar, eu vou te lançar, vou te impulsionar nessa noite. Oh, porque os planos que eu tenho para a sua vida são bem maiores que as suas expectativas. As suas expectativas não vão nem um palmo à sua frente, mas eu vejo lá na frente, filho. Creia nas promessas, persista, persevere. Oh, rebassore. Eu vou te incendiar nessa noite. Eu vou trazer à memória as promessas que eu tenho para a sua vida. Eu vou te dar força e a fé para perseverar. E hoje eu te reconecto aos meus planos para a sua vida. Recebe! Guia-me pra que em tudo em ti confie. Sobre as águas Você vai caminhar sobre as águas. por onde quer O teu Deus vai à tua frente. leva-me mais fundo do que já Leva-nos mais fundo. e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo te confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer. Deus está te levando a um novo nível de fé nessa noite. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença.
Você tem andado cercado. A situação que te rodeia é como se águas profundas quiserem te cercar. Mas hoje Deus te diz: filho, avança, porque eu vou abrir as águas. Filho, avança, que eu vou abrir as águas diante de ti, e o meu nome será glorificado através da sua vida. Hoje eu te reconecto aos planos originais e à essência daquilo que são os planos de Deus para a sua vida. Se você quer caminhar nesse sentido, recebe na sua casa, que Deus tem um novo tempo para a sua vida. Aleluia! Hoje é uma noite de restauração e reconexão. Restauração e reconexão aos planos de Deus. Deus está te dando olhos novos. Deus está te dando olhos novos. Você vai dormir hoje e Deus vai te dar sonhos novos, visões, e você vai caminhar com fé debaixo dessa visão. Essa visão vai ser tão forte na sua vida, essa visão vai ser tão forte dentro de você, que você vai incendiar pessoas que estão ao seu redor. Você vai caminhar debaixo dessa visão, crendo nas promessas que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Se você crê nisso, dê um forte aplauso ao Senhor Jesus aí na sua casa. Deus é fiel. Glória a Deus. Levanta a sua mão no lugar onde você está e repete assim comigo nessa noite: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Agindo Deus, quem impedirá? 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Eu creio que eu e minha casa, que eu e toda a minha casa serviremos ao Senhor. Oremos juntos, queridos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Você pode dizer um amém aí na sua casa? Amém, queridos? Levanta a sua mão direita. Que a graça, a unção, comunhão, as doces consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a vida de cada um de nós, de cada um de vocês que nos assistem nessa noite. Que vocês sejam renovados hoje, que a sua fé seja restaurada, que os seus olhos sejam como olhos de águias, como olhos proféticos, que você caminhe no sobrenatural, com os olhos firmes na promessa, porque Deus tem mais para você nessa noite. Deus vai te guiar e vai te dar sabedoria nas expectativas, porque você não vai olhar com os olhos humanos. Amém, queridos? Recebe isso aí na sua casa. Que Deus continue nos ministrando hoje, que essa palavra continue latente, intensa nos nossos corações durante a noite de hoje. Alguns vão ter sonhos, outros vão ter visões, e algo vai mudar na sua vida a partir de agora. Se você crê nisso, agarre essa promessa, queridos, e caminhe debaixo dela. Amém? Deus os abençoe. Que os anjos do Senhor estejam ao nosso redor. Que você receba uma noite abençoada. Eu abençoo a sua casa, abençoo toda a sua família, em nome de Jesus. Até domingo, glória a Deus. Firme, meu Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz clama em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Firme nas promessas do Senhor, eu continuo olhando
seguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará